Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma almofada linda e que tá super na moda. Olha só que gracinha, eu fiz essa almofada, gente, com retalhos, então dá para vocês aproveitarem retalhos que vocês têm aí. Eu coloquei aqui, olha, os botões para ela ficar com esse formato, né, dos quadradinhos bem fofinhos, tá? E ela ficou super linda, olha só a parte de trás também, ficou bem bacana. E o melhor, gente, muito fácil de fazer. Lembrando, se você não é inscrita no canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana, você não pode perder. Vamos lá então aprender a fazer essa lindeza? Bom, pessoal, pra gente fazer a nossa almofada de retalhos é muito simples, tá? Aqui, ó, eu vou passar pra vocês uma base de tamanho e quantidade de quadrados, mas vocês podem alterar isso de acordo com os retalhos que vocês tiverem aí, tá bom? Aqui eu cortei 16 quadrados no tamanho de 13 por 13 cada um. É muito importante que os quadradinhos sejam cortados bem certinhos, porque isso pode dar alteração no resultado final, caso um ficar pequeno, o outro maior. Então, todos do mesmo tamanho. O que eu fiz para facilitar? Cortei essa medida de 13 por 13, em um quadrado aqui de cartolina, né? Ficou mais durinho, mais fácil. Fui colocando camadinhas de tecido, coloquei, risquei, alfinetei e cortei para poder ficar tudo do mesmo tamanho, tá bom? Para poder ficar uma almofada bem bacana, tá? Depois que vocês cortarem, então, os 16 quadradinhos, a gente vai começar a emendar. Nós vamos fazer fileiras, tá certo? Cada fileira a gente vai ter 4 quadradinhos. Então, eu vou começar emendando, ó. Vou pegar um quadradinho e eu vou pegar mais um. E eu vou colocar estampa de frente com estampa, assim, ó. Coloquei estampa de frente com estampa, eu vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Outro ponto muito importante, se você começar usando um pé de máquina, você vai fazer todas as costuras com um pé de máquina, para que os quadradinhos se encontrem bem certinho quando a gente for montar a almofada. Ai, Aline, vou usar meio pé de máquina, então use meio pé de máquina em todas as costuras, tá? Aqui eu vou usar um pé de máquina, eu vou aproximar a câmera, para quem não sabe o que é um pé de máquina, eu vou explicar. Então, pessoal, um pé de máquina é quando a gente coloca o tecido bem rente, ó, a beiradinha do tecido fica alinhado com a beiradinha do meu calcador. Isso é um pé de máquina, seja doméstica, seja industrial, o pé de máquina é sempre esse. O que vai mudar é o espaçamento, pouca coisa, tá certo? O pezinho de máquina da máquina industrial tem 0,50 e o pezinho da máquina doméstica 0,75. Então, não é muita coisa, tá? Então, se você for fazer na máquina doméstica, pode usar um pé de máquina da máquina doméstica, tá bom? Lembrando, retrocesso sempre no começo e no final de cada junção aqui dos quadradinhos, tá? Então, aqui, ó, seguindo essa linha de um pé de máquina, a gente sempre olhando aqui, ó, pra não sair dessa linha, tá? Venho até o outro lado e dou o retrocesso, tá bom? E aí, ó, a gente vai abrir, já ficou aqui, então, 2 tecidinhos emendados. O que eu vou fazer? Vou pegar o próximo, estampa do quadradinho de frente com a outra estampa, alinho bem retinho aqui e vou fazer uma costurinha com um pé de máquina. Fiz a costura, vou abrir, olha só como é que já tá ficando bonitinho. Agora aqui eu vou pegar o último quadradinho dessa fileira, né? Estampa de frente com estampa, alinha bem retinho aqui e passa a costura. Então, pessoal, a minha primeira fileira ficou dessa forma, tá? Então, a gente vai fazer 4 tiras dessa daqui, com 4 quadradinhos em cada tira, tá? Então, vou continuar esse processo, vou fazer mais 3 tiras dessa do mesmo jeito que eu expliquei essa daqui, tá bom?
Então, olha só. Depois que eu emendei as tiras, eu liguei o ferro de passar, passei o ferro pra ficar bem esticadinho. Aqui nas emendas, quando a gente termina de costurar, ela pode ficar assim, sabe? E aí dá alteração quando for emendar, então é legal passar o ferro, tá bom? Aí agora a gente vai emendar uma tira na outra. Aqui eu já fiz, ó, só pra vocês entenderem, tá? Mas eu vou dar uma explicação aqui. A gente vai colocar uma tira de frente com a outra, estampa de frente com estampa, certo? Assim, aqui, ó, observem, caso vocês tenham alguma dificuldade. Por quê? Aqui eu tenho, ó, 2 retalhos azuis, um embaixo do outro. Pode ser que não fique legal, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter, colocar ele pra cá, assim, entendeu? É opcional, fiquem à vontade, certo? Eu vou deixar assim, que eu acho que vai ficar bonitinho. E aí eu vou colocar estampa de frente com estampa. E o principal para poder deixar a nossa almofada bem bonitinha vem agora. Quando eu vou... Porque aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Mas eu preciso deixar alinhado os quadradinhos. Então eu vou colocar, ó, costura com costura e coloco um prendedor aqui, ó. Tá? Aí eu venho aqui na próxima, mesma coisa, costura com costura, vou pôr um prendedor. E aqui também. Porque assim, às vezes conforme a gente vai costurar, o tecido pode deslizar, né? Então você pode colocar prendedor ou alfinetar. Depois que eu fiz isso daqui, aí eu vou passar então uma costura com um pé de máquina aqui, tá bom? Pra juntar essas duas tiras. Então, pessoal, olha só como que ficou. Emendei uma com a outra. E aqui, como eu mostrei, eu já fiz isso do outro lado também, tá? Com as outras duas. Agora eu vou emendar tudo aqui. Deixa eu ver aqui as cores pra não ficar muito igualzinho uma perto da outra, né? Ó, vamos avaliar aqui como é que vai ficar. Se eu emendar de cá, ela vai ficar assim. Deixa eu virar assim pra ver. Se eu emendar de cá, ela fica assim. Eu acho que assim fica mais distribuído, né? Não tem muita cor perto, então eu vou colocar dessa forma. Então é legal vocês observarem isso, tá? Vou colocar frente com frente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Alinhar costurinha com costurinha. E vou colocar ou um prendedor ou um alfinete, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, pra poder ficar bem certinho. Pronto. E aí, eu passo aqui, então, uma costura, tá? Com um pé de máquina. Então, gente, olha só que linda que ficou, tá? Depois que eu emendei todas as partes. Aí passei o ferro de novo. É muito importante vocês trabalharem com o ferro pra poder ficar todos os quadradinhos bem esticadinhos, tá certo? Agora, esse quadrado que a gente fez de retalho vai servir de base pra gente recortar a parte de trás. Por quê? Ele vai ser de retalho só na parte de cima, essa almofada, tá? Vou passar pra vocês qual que foi a medida que ficou aqui. 48... por 48, tá? Lembrando que pode dar uma pequena alteração nessa medida caso você tenha costurado com um pé de máquina da máquina doméstica, tá? Aí, o que que eu fiz? Ó, um tecido inteiro, não precisa... A não ser que vocês queiram juntar retalhos pra aproveitar, tá? Mas eu cortei, então, um tecido inteiro. Desculpem, gente. Do tamanho dessa parte aqui, né? No caso, 48 por 48, tá? E agora a gente vai fechar a nossa almofada. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, os meus retalhos, e essa parte eu vou colocar frente com frente, estampa de frente com estampa. Vou alfinetar pra ficar bem certinho as pontinhas aqui, tá? Olha só, pessoal, juntei frente com frente, alfinetei e agora a gente vai passar uma costura em toda a volta com um pé de máquina. Mas a gente precisa deixar um espacinho para poder desvirar a peça e colocar o enchimento. E esse espacinho depois a gente vai fechar com pontinho invisível, vou ensinar vocês, tá bom? Aqui não precisa deixar muito, gente, acho que eu vou deixar aqui ó, um pouco mais, uns 5 dedos, tá? Vai dar uns 10 centímetros, então, sem costura. Lembrando o retrocesso no começo e no final, tá?
Bom, pessoal, costurei em toda a volta. A abertura eu deixei aqui, ó. Tá certo? Quem quiser, gente, pode passar a beiradinha no zigue-zague da máquina ou cortar com a tesoura de picotar pra não ficar desfiando muito, tá? É opcional, eu não vou fazer isso. Então aqui, por essa abertura, a gente vai virar pro lado direito. Desvirei, olha só que linda que tá ficando, pessoal. Agora eu vou pegar o enchimento e vou aproveitar, ó, passar o ferro mais uma vez aqui. Bom, gente, agora nós vamos colocar o enchimento da nossa almofada, tá? Vou usar aqui, né, a abertura que eu deixei. Esse enchimento, gente, ele é fibra siliconada virgem, essa que eu tô usando. Vocês podem comprar como enchimento de almofada, de travesseiro, tá certo? Então eu vou encher ela aqui. Quem for fazer o acabamento aqui, ó, com o botãozinho, não deixa ela muito cheia, tá? Olha só, gente, eu coloquei enchimento. Como eu vou fazer aqui, ó, os detalhes com os botões, eu não deixei ela muito estufada, tá? Se você não quiser fazer esse acabamento, você pode deixar ela um pouco mais cheia do que isso. Aqui, ó, é a abertura, né, aonde eu deixei pra desvirar e pra encher. E agora a gente vai fazer pontinhos invisíveis. Eu acho que o pontinho invisível é o melhor aqui, pra ficar um acabamento legal. Mas se você quiser também, você pode dobrar ele bem certinho e passar uma costurinha na beiradinha, na máquina mesmo, tá? Então eu vou aproximar a câmera pra gente fazer esses pontinhos. Agora, eu vou mostrar, então, como fazer pontinhos invisíveis. Dá pra fechar almofada, travesseiro, ursinho, qualquer coisa assim, tá? Eu peguei aqui uma agulha de mão, passei uma linha dupla, tá? A linha dupla, ela tem que ficar com essa argolinha aqui, tá certo? E aqui, ó, o primeiro pontinho que a gente vai fazer vai ser pra arrematar. Então, eu coloco aqui a agulha, trago até aqui, ó, essa argolinha que eu acabei de mostrar pra vocês, passa a agulha por dentro e pronto. Pra quê? Pra gente prender. E agora eu vou mostrar qual que é o sistema do pontinho invisível. Olha só, aqui a gente tem essa dobrinha, certo? Aqui é a beiradinha do tecido e fica essa dobrinha pra dentro dos dois lados. A gente vai vir, ó, costurando nessa dobrinha. Então, a gente não pega a parte de trás, a gente pega só esse tecido de dentro, tá? Então, eu faço um pontinho assim, aí eu venho aqui do lado de cá, no mesmo rumo, e faço um pontinho aqui. E a gente vai fazer isso até lá na frente. Olha só. Tá vendo como que passa a agulha? Passo de cá, olha a linha como que ela vai ficando. Aí eu venho pra cá no mesmo rumo e passo aqui. E isso aqui a gente vai fazer, ó, até lá na frente, até a gente fechar. Aqui eu vou deixando ela abertinha pra mostrar pra vocês como que fica a linha. Mas se vocês quiserem já pode ir puxando, tá? E aí fica bem fechadinho. Então, eu vou fazer isso até lá no final. Então, pessoal, o que eu quero que vocês vejam? Como que fica aqui, ó. A linha fica desse jeito. Como eu disse, você não precisa fazer tudo e deixar aberto. Você pode ir fazendo uns pontinhos e já puxando, que ele vai ficando fechadinho. Aqui eu fiz dessa forma pra vocês enxergarem. Vou segurar aqui, né, aqui nesse início, e eu vou puxando, ó, devagarzinho, pra linha não arrebentar, principalmente quem estiver usando linha de algodão ou de poliéster, tá? Ó, a gente puxa devagarzinho e ela vai fechando, gente, olha só. Não fica aparecendo linha, tá? Então, puxa, vocês vão puxar de uma forma firme, mas não muito forte, porque pode arrebentar a linha aqui no meio, aí vai ter que costurar tudo de novo. Mas olha só, já ficou bem fechadinho, não dá pra perceber que tem uma costura à mão aqui. Aí aqui ficou só
uma coisinha abertinha aqui, eu vou fazer, acho que 2 pontinhos já vai dar, vamos ver. Aí, ó, fechou. E aqui, pra arrematar, a gente faz apenas um pontinho assim, ó. Ó, olha só como que arremata. Puxa a linha, vou passar a agulha por dentro dessa argolinha. Já dei um nozinho. Eu posso fazer isso umas 3 vezes pra ficar bem firme, tá? Depois que eu fiz, eu tirei aqui a agulha e aqui eu vou dar mais um nozinho e eu posso cortar, tá? Uma outra dica, se você não quiser cortar, olha lá, gente, vou colocar aqui a linha na agulha de novo. Eu posso entrar com ela aqui e sair lá na frente, ó, em qualquer lugar, ó. Puxo, aqui vai ficar essa linha, eu posso cortar e o arremate fica aqui por dentro, tá bom? E olha só como que ficou aqui o fechamento da costura invisível. Essa técnica é ótima, vocês podem usar em muita coisa aí na costura criativa. Depois que a gente fez a costura invisível, agora a gente vai finalizar. Aí, coloquei um pouquinho mais distante pra vocês entenderem. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou finalizar com botões, tá? Nesse momento, vocês podem usar botão de furo, igual eu tô usando. Vocês podem usar botão bombê, qualquer tipo de botão. Aline, não tenho nenhum botão aqui, mas quero fazer almofada. Você vai fazer só com um pontinho da linha, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. Você faz só um pontinho da linha, um nozinho, fica ótimo. Tem muita gente que faz assim também. A gente vai precisar de 9 botões. Aqui, gente, ó, não são todos da mesma cor, porque eu aproveitei o que eu tinha, né? Então, aqui tem rosa, lilás, tá? Mas vai ficar bem bonitinho, bem colorido. A gente vai precisar também de uma agulha de mão. Aqui, ó, eu tô usando uma agulha de mão grande. Deixa eu só passar pra vocês o tamanho. Ela tem 13 centímetros. Essa agulha vocês encontram em qualquer loja de armarinho. Ela chama agulha de boneca, tá? E ela é bem grande, vai facilitar na hora de costurar aqui o botão. Mas se você não tiver, pode usar a pequena mesmo, ó. Essa que eu acabei de usar pra fazer o ponto invisível, também vai dar certo. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui no meio, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser aqui no meio, certo? O que que eu vou fazer? Ah, uma observação sobre a linha, gente. Usem uma linha resistente, ou seja, não use linha de algodão, porque a linha de algodão, que é essa daqui, ó, que nós usamos na máquina de costura, ela é muito, muito fraca. Então, você pode usar linha de pipa, linha de poliéster, poliamida. Essa aqui que eu tô usando é linha de bordar, pra máquina de bordar, que ela é bem resistente também. E ainda pra garantir, eu dei 4 passadas de linha, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Então, na dúvida, pode fazer mais camadas de linha. Aline, como que eu vou saber se a linha que eu tô usando, ela é firme e se a quantidade de camadas de linha tá legal? Segura e puxa. Se não arrebentar, tá ótimo, pode usar, tá? Porque aqui a gente vai pôr os botões, e aí com o tempo, às vezes criança puxa, então tem que ficar bem firme, né? Então, primeira coisa, eu vou arrematar aqui no meio, ó. Isso a gente vai ter que fazer individual nos 9 pontos, tá bom? Então, não precisa ser uma linha grande. Eu vou colocar a minha agulha bem aqui no meio. E ela vai sair ali atrás, ó. Certo? Seguro aqui pra não ter perigo de perder a minha linha. Aí, eu vou entrar aqui, ó, do ladinho e vou voltar. Olha só. Agora, aqui, eu tenho que sair bem pertinho da onde eu entrei. Deixa eu aproximar. Ó, olha ali onde a agulha saiu. Vou puxar com cuidado pra gente não perder a pontinha lá dentro. Aqui eu vou passar a agulha dentro da argolinha da linha. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí a gente força. Ó. A gente segura aqui e dá mesmo uma forçadinha pra ela fazer esse movimento, tá? Olha lá. Então, depois que ela tá bem forçadinha, a gente vai colocar o botão. Aí, eu vou pegar um botão, no caso aqui, meu botão tem o furinho. Vou passar aqui, olha só.
E aí, a gente vai ter que voltar com a agulha lá pra baixo, pra esse botão ficar certinho aqui, tá? Então, dei uma passada de linha aqui, vou então com a linha lá pra baixo. Aqui a gente tenta vir no mesmo lugarzinho onde tem a primeira passada de linha, pra não ficar muito bagunçado aqui embaixo, tá, gente? Saiu a linha aqui. Puxei bem, olha como que ficou o primeiro botão, olha que bonitinho. Se você quiser voltar com a agulha e dar mais passadas no botão, pode fazer, mas por isso que eu disse pra usar uma linha resistente, que a gente não precisa ficar passando várias vezes ali no botão. Ó, deixou ele bem puxadinho, tem que fazer aqui, ó, esse biquinho aqui dentro, tá vendo? Ó, do lado de cá, já tá ficando super bonitinho, com um botão só. Aqui agora a gente vai arrematar e fazer um nozinho. Então, o que que eu fiz? Tirei a agulha. Eu vou dar aqui uns 3 nozinhos, eu acredito que seja o suficiente. Depois que eu dei esses nozinhos, a gente não vai cortar a linha. Preste atenção, ó. É igualzinho a gente fez lá no ponto invisível. Eu vou passar a agulha aqui de novo. Passei. Eu vou entrar com a agulha aqui dentro da almofada e vou sair lá na frente. Pra quê? Pra mim ter uma segurança, pra mim ter um pedaço de linha aqui dentro, ó. Aí sim a gente solta. A linha saiu aqui, então quer dizer, esse pedaço aqui, ó, de linha tá aqui dentro, é uma segurança e também fica escondidinho o nozinho, tá? Aí eu vou cortar. Então, assim ficou o nosso primeiro botão. E só assim ela já fica bonita. Tem gente que faz a almofada dessa forma, ó, com um botão só no meio. Mas aqui eu vou colocar em todo o encontro de retalho um botão. Eu vou seguir esse mesmo passo, eu não vou deixar aqui no vídeo, né, rodando toda a explicação, porque senão vai ficar enorme o vídeo, que dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Então, ó, pra cada união de retalho, eu vou cortar um pedaço de linha, colocar um botão do jeitinho que eu expliquei aqui, arrematar aqui embaixo dessa forma, tá certo? Eu vou fazer isso com os outros pontos e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, olha só que coisa linda que ela ficou depois de pronta. Então, eu coloquei botões em todos os encontros dos retalhos aqui no meio. Foram 9 botões ao todo. E olha que bonitinha que ela ficou. Essa daqui eu vou usar pra colocar na minha cadeira aqui do ateliê. Ela vai ficar bem fofinha. E os botões, gente, apesar de parecer que incomoda, não incomoda, tá? Ficou bem fofinho. E agora eu vou mostrar o lado avesso. Olha só que legal que também ficou. Por isso que eu disse que quem não tiver botão pode fazer apenas os nozinhos. E ela vai ficar desse jeito, tá? Fica super fofinho, dá pra usar dos dois lados, tá certo? Quem for fazer essa almofada pra vender, é uma almofada um pouco trabalhosa, né? Apesar de usar retalho. É um modelo de almofada que tá muito em alta, tá? Tem muito valor um tipo de almofada desse aqui pra vender. Então eu deixo pra vocês aí um valor de 40 a 60 reais, tá? Cada almofada, vocês analisando o valor do enchimento, né? Do botão em cada região que vocês moram. Então um beijo pra vocês e até a próxima aula.